Qual é a fé que está dentro de você? É ela que vai determinar as suas vitórias, é o teu espírito que vai determinar como você vai finalizar a sua vida. O rei queria que aquele homem tivesse a vida mais abençoada, finalizasse a sua vida boa, a sua vida farta, mas ele estava abrindo mão de tudo. Viver no palácio tem as suas regalias, mas também deve ser muito difícil, né? Mas também vai exigir muito de mim. Deixa eu aqui do jeito que eu estou. Tem gente que não quer mais da vida, tem gente que não quer mais de nada, ele já se acostumou. A gente não pode se acostumar, a gente não pode se acostumar. A gente tem que buscar com sede, com fome, aquilo que Deus tem pra gente. Coloque-se em pé, por favor. Coloque-se em pé, por gentileza. Diz assim, ó, Lucas capítulo 14, verso 17, diz assim, ó: na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Repita bem forte comigo: mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor desculpe-me. E ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo se voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa, repita bem forte comigo, irou-se e ordenou ao servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Então isso aqui significa o quê? Pessoas que começaram bem, e começaram bem porque estavam em dificuldades. Enquanto elas eram cegas, mancas, enquanto elas estavam na pobreza, enquanto elas sofriam com a solidão, elas estavam lá, sentando à mesa com o Senhor, sabe, buscando, priorizando ao Senhor. Mas aí o que acontece? Deus abençoou, o Senhor abençoou com o casamento, abençoou com o campo, abençoou com o boi. E quando elas estavam abençoadas, elas fizeram o quê? Se perderam, começaram a dar desculpas, deixaram de fazer aquilo que levou elas a terem uma vida abençoada. É o que nós falamos aqui, ó. Tem muitas pessoas que começam bem, mas no meio do caminho elas param. Elas começam bem, teriam tudo para finalizar bem, mas elas finalizam muito mal. A gente não pode ser esse tipo de gente que a capacidade para servir a Deus é só quando está leprosa. Quando você está leproso, você está buscando, você está orando, você está jejuando, você está dizimando. Quando é pouquinho, você está dizimando, você está ofertando, você está participando de propósito. Sabe, quando você está em derrota, quando você está passando por dificuldade, você está sendo fiel, você está perseverando. Mas aí bastou Deus aliviar, bastou Deus curar, bastou Deus tirar o câncer, de tirar a AIDS, restaurar a família, abençoar, abrir as portas, enviar clientes, contratos. Aí você relaxa na fé, aí você começa a dar desculpa. Agora eu estou cansado, agora tem que gozar o casamento, agora tem que cuidar do trabalho, agora tem que cuidar dos bois. Então, ó, essa atitude deixou o Senhor irado. A gente não pode esquecer que Deus, Ele é uma fonte inesgotável de poder, e que você não precisa de Deus só de vez em quando. A gente precisa de Deus sempre. Ele não quer que a gente finalize mal nossas vidas, Ele quer que a gente finalize bem, mas a gente tem que estar enraizado nele. Você tem que lembrar sempre que uma árvore, o fruto, ele precisa da árvore, ele precisa da raiz. A raiz não precisa do fruto. Ou será que precisa? A raiz depende do fruto, pessoal? Não, de jeito nenhum. Agora, o fruto depende da raiz? Os frutos somos nós, a raiz é Jesus, é Cristo. Já viu aquela frase que diz assim, ó,
Deus sem você, Ele não é nada. Já viu aquela frase que Deus Ele precisa de você mais do que tudo? É assim? Deus sem você, Ele é quem? Ele continua sendo o quê? Deus. Agora, você sem Deus, nós sem Deus. Então, exatamente. A gente não pode esquecer disso, que não é Deus que precisa da gente. A gente não pode esquecer que se Deus não puder usar mais você, Ele vai usar outro no seu lugar. Você não pode esquecer que se Deus não puder contar com você, Ele vai contar com outro. Ele vai fazer como fez com Saul. Ele rejeitou Saul. Por quê? Saul, ele não pôde usar mais, então ele começou a usar Davi. Aquilo que era de Saul, passou para o Davi. E o Saul finalizou a sua vida, perdendo a sua salvação, endemoniado, perdendo tudo, porque a bênção de Deus saiu, vai sair tudo, é só uma questão de tempo. Aí, na sequência, diz assim, para finalizar, Mateus 14, 28, o Senhor disse a Pedro, repita bem forte comigo, se és tu, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água, e foi na direção de Jesus. Mas quando soprou o vento, ficou com medo, e começando a afundar-se, gritou, Senhor, salva-me. Aí o Pedro foi diferente, ele deu o passo de fé, vivendo o milagre, andando sobre as águas. Quando ele se deparou com o vento, quando ele olhou para o vento, o que ele fez? Ele afundou. Então, assim, são aquelas pessoas que dão o passo de fé, porque estão olhando para o Senhor. Mas quando vem as dificuldades, quando vem a tempestade, quando vem o vendaval, ela tira os olhos do Senhor e começa a olhar para as circunstâncias. Aí ela vai afundar mesmo, ela vai perecer mesmo. Lembra do que nós falamos? O lugar mais desafiador da vida não é o começo, não é o final, é o meio. É no meio do caminho que você tem que colocar mais força. É no meio do caminho que você tem que colocar mais foco. Você já saiu do lugar. Você já deu o passo de fé de vir para a igreja, você já deu o passo de fé de casar, você já deu o passo de fé de gerar filhos, você já deu o passo de fé, às vezes, de abrir empresa, deu o passo de fé de iniciar algo. Agora, você não pode parar no meio do caminho. Nós não somos daqueles que param, que retrocedem para a perdição. Nós somos daqueles que marcham. Nós somos daqueles que perseveram até o fim, que lutamos com Deus. Feche os seus olhos, por favor. Ponha a mão no seu coração. Eu quero que você faça uma reflexão sobre essa palavra. Nós vamos participar da ceia. Nós vamos renovar a nossa aliança, fortalecer nossa aliança, fazer uma aliança com Deus. Mas reflita no que Deus está falando conosco nessa manhã. O que vai determinar a sua vida, o que vai determinar como você vai finalizar a sua vida, o que vai determinar a sua salvação, como você vai finalizar financeiramente, como você vai finalizar na sua família, como você vai finalizar como pai, como mãe, como marido, como filho. Não são as circunstâncias, não é a idade, é o Espírito que está dentro de você. Lembra que existe a derrota, o fracasso, que muitas vezes nós passamos por alguns. Deus permite que a gente passe por alguns fracassos, derrotas, frustrações, decepções, mas a gente não pode ser um derrotado. Você não pode ter um espírito derrotado. O espírito derrotado é esse: eu não vou nem lutar porque eu sei que eu não vou conseguir vencer. Eu sei que isso não é para mim. Eu sei que eu não mereço isso. O nosso espírito tem que ser de vencedor.
Passaram-se o tempo, Senhor, mas eu não esqueci da promessa, eu não esqueci do que o Senhor me prometeu. É por isso que eu estou aqui, posicionado, porque eu sei que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Eu sei, Senhor, que eu já estou velho para algumas coisas, mas o meu espírito está forte. Eu sei, Senhor, eu creio, meu Pai, eu sou novo demais aos olhos de muitos, mas o espírito que está dentro de mim é um espírito maduro, é o espírito do Senhor, é o espírito da fé. Se o Senhor me chamou, eu sei que é porque o Senhor vai me capacitar. Se o Senhor me chamou, é porque o Senhor vai fazer na minha vida. Senhor, eu sei que o gigante é grande, o desafio é grande, mas os meus olhos não estão neles, os meus olhos estão no Senhor. Senhor, eu sei que eu já vivi muitas coisas gloriosas, mas eu sei que o Senhor é uma fonte inesgotável de poder. Eu sei que o Senhor tem sempre mais para mim. Eu quero finalizar os meus dias fartos. Eu não quero ser aquele que parou no meio do caminho. Eu não quero ser aquele que conquistou tudo, mas perdeu tudo e está finalizando mal. Eu não quero ser aquele que se tornou morno, Senhor. Diga, Senhor, remova de dentro de mim esse espírito de derrota, esse espírito de fracasso. Eu quero, meu Deus, o espírito de Caleb, eu quero o espírito de Josué. Eu quero, Senhor, ter uma fé forte. Eu quero ver a sua glória, meu Deus, no meu mundo exterior. Em o nome do Senhor Jesus. Bem-aventurados aqueles que colocam o seu mundo interior em ordem, a sua fé em ordem, o seu espírito em ordem, no lugar certo, pois eles verão a Deus no seu mundo exterior.